A palavra nos mostra a face paterna de Deus. Mais que reprodutor biológico, genitor cartorial ou provedor material, Deus é Pai conforme a integralidade do termo. Porque, embora autor e Pai dos Espíritos, que já lhe confere o título formal de paternidade em relação à humanidade, ele não se limita a seu aspecto protocolar e não relega os homens ao acaso, mas exerce sua paternidade com todos os predicados que lhe garantem a virtude por excelência do verdadeiro Pai, que se faz presente e se doa por inteiro ao crescimento, ao sustento, ao desenvolvimento, ao progresso e ao sucesso do Filho enquanto ser humano em sua totalidade, orientando, ajustando, corrigindo, insistindo e se gastando mental, física e emocionalmente para acompanhá-lo em suas etapas, dar-lhe vida digna, feliz, verdadeira e abundante e favorecer que ele atinja os seus potenciais. Na qualidade de Pai, Deus assumiu a humanidade como Filho e inicialmente a acolheu nos braços qual recém-nascido, abaixando-se para colocar comida em sua boca nos fartos alimentos do Éden, disponibilizados ao alcance das mãos sem qualquer esforço. Na mesma direção, educou a humanidade mediante o lúdico do jardim, com seus animais falantes e situações próprias, brincando com ela e erguendo até seu rosto, a exemplo de recreações entre pais e filhos de tenra idade, com finalidade instrutiva e adaptar à condição infantil. Diligentemente, segurou a humanidade pela mão, ensinou os primeiros passos e transmitiu as primeiras palavras, assim como os espontâneos pais humanos, os quais, sem nenhum constrangimento, emitem sons pueris a fim de estimular suas crias, o que talvez ajude a explicar a infinita variedade de sons usados para a interação entre as espécies, bem como seus incontáveis caracteres comportamentais. Pois Criador e Pai de todos os seres, certamente Deus tomou cada um pela mão e pessoalmente lhes apresentou cantos, melodias, gestos e ações a reproduzir, com a intenção de viabilizar a consecução de seus objetivos. Afinal, por seu inigualável amor, que exclui o medo do ridículo, ele se digna a fazer-se pequeno e humilde. Noutra perspectiva, como sábio genitor que por sua vivência particular conhece a força das influências sociais, Deus proibiu o contato com estranhos a fim de impedir contaminação por maus exemplos e lições. Em contrapartida, como o pai ciente da personalidade e dos resultados das escolhas iniciais do filho, que procura um modo de corrigi-lo de antemão para evitar a surpresa diante do inesperado e a inabilidade de não saber agir, ele previu o afastamento da humanidade, aqui representada pelos israelitas na estrada do Egito, onde dava seus passos rudimentares. Porque, ciente do mal enraizado na terra desde o pecado original, ele presumiu o uso egípcio da escravidão, habitualmente empregada pelas nações como meio de dominação histórica, vislumbrando assim permiti-la para futuramente redirecionar os seus e iniciar seu projeto mundial de salvação. No mesmo ângulo, como pai perspicaz e realista, que não se seduz por ingênuas ilusões de perfeição do filho ainda em seus estágios primários, ele engendrou a passagem pelo deserto a fim de mostrar sua autêntica face, sua real personalidade, suas verdadeiras intenções e sua posição de único Deus e Senhor, de desfazer sua imagem de divindade que existe para a rápida satisfação de caprichos, idealizada pelos israelitas a partir do longo contato com os ídolos egípcios e do imenso poder divino visualizado em pragas e sinais, e transformá-los em homens fortes e conscientes sob a forja da dificuldade. Afinal, encantados por uma autoridade plenamente capaz de atender a desejos indiscriminados, eles cogitavam obter o contentamento de suas vontades sem esforço. Pois, como crianças em suas fases primitivas, eles se moviam apenas por seus anseios instintivos. Sentiam-se únicos, intocáveis, especiais e prediletos. Imaginavam-se o centro do universo. Entendiam a realidade a partir do próprio ego, considerando a inaptidão de perceber outro ponto de vista, e raciocinavam de forma estática e presa ao presente, porque inábeis ao aprendizado a partir do passado, bem como a antecipação do futuro e das celestes pretensões globais. Não por coincidência, como crianças eles choravam, debatiam, se murmuravam, resmungavam, birravam, protestavam, reprovavam e desmereciam as ações celestiais, quando não prontamente socorridos em suas necessidades. Sob outro prisma,
Tal como o pai observador que capta as mudanças da adolescência, a qual inaugura no filho a presunção de independência e onisciência em detrimento da sabedoria paterna, e que assimila a importância de sair de cena para que o filho tome certas decisões e aprenda com seus próprios erros, já que dispensa o conselho paterno, dando-lhe assim livre-arbítrio e ao mesmo tempo fugindo da peste autoritária, Deus autorizou que os israelitas se governassem por reis na forma que queriam, assistindo em silêncio às suas deliberações e tolerando que sofresse as consequências de suas ações. No entanto, ele não lhes negou amparo quando as adversidades os norteavam à reflexão e ao arrependimento, ainda que provisórios, e não deixou de admoestá-los através de profecias e correções. Não por casualidade, quando o pecado coletivo escalou seu auge e as censuras aplicadas foram insuficientes contra a recalcitrância, Deus se viu obrigado às drásticas medidas do exílio e das sequenciais dominações estrangeiras, não como vingança ou punição pura e simples, mas para livrá-los de si mesmos e impedir que se destruíssem por completo, mantendo, todavia, as portas abertas, a ansiosa espera por seu retorno, a fim de recebê-los, perdoá-los e torná-los felizes, tal qual o pai do filho pródigo. Desse modo, entre lições e repreensões de seu atento, esperançoso, perseverante, cuidadoso e amoroso pai, a humanidade encerrou o seu processo de formação, externando-se pronta, conclusa e arrematada no homem perfeito, Israel de Deus, plenitude da criação, alfa e ômega, princípio e fim do projeto divino. Jesus Cristo, o Filho amado que agrada, compraz, satisfaz, contenta, orgulha e enamora os olhos do Pai, o qual tudo lhe submete e lhe confia seu Espírito sem medida, porque ele o transparece e expressa sua própria face.